Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida e no coração dos irmãos, amém? Engraçado que quando sento aí, fico com frio, né? E quando venho para cá, o calor me toma, né? E a gente começa a suar. Mas louvado seja Deus, que Deus possa falar através da minha pessoa hoje, que seja eu mais um instrumento de Deus para falar ao coração e à vida dos irmãos. Amados, hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos, falando um pouquinho sobre uma carta pequena, mas que traz muitos valores para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Nós iremos ler os versos 6 e 7 dessa carta. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Todos acharam? Digo amém. Quem trouxe o texto santo, levante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Neles, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, um livro pequeno, um livro que foi escrito por Paulo, né, que é aceito pela maioria dos teólogos, tá? Um livro que traz grandes valores para as nossas vidas. Um livro que também é conhecido como a Epístola da Prisão. Nós tivemos aí 7 epístolas que foram escritas e que foram reconhecidas como Epístola da Prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nós temos aqui a carta de Filipenses, Colossenses e Filemon. Elas foram escritas na mesma época, no mesmo local e com as mesmas circunstâncias. Essa epístola aqui, ela tem o intuito de trazer para aquela igreja instruções a respeito da crença e da ética cristã. É interessante, irmãos, quando aconteceu problemas, dificuldades nessas cidades, a gente percebia, quando começa a ler, começa a estudar, que várias coisas estavam sendo disseminadas dentro da igreja. Várias filosofias vãs, várias tradições que não faziam mais parte da nova aliança. Falando um pouco assim, parece que há algumas similaridades do ontem com o hoje. Quando a gente percebe e continua lendo essa epístola, a gente começa a entender, a ver algumas manifestações, como por exemplo, na questão do senhorio de Cristo. Cristo não era mais olhado por alguns como o Verbo encarnado. Alguma similaridade com a que nós vivemos hoje? Fui no aniversário um dia desse, acho que tem uns 3 dias atrás, a menina completou 15 anos. O pai dela veio me cumprimentar e ele olhou para mim e disse assim: ore por minha filha, porque ela se diz ateia, ela não crê em Deus. Uma menina de 15 anos, irmãos, já entendendo
que existe uma força, ou um poder, ou seres angelicais, ou seres que vão fazer diferente, não é mais um Deus, mas são vários deuses. Esse era o problema daquela época, em que Paulo estava combatendo através dessas cartas. Cristo não era mais adorado como o único Deus. Deus não era mais adorado como o único Deus. Existiam vários deuses e subdeuses. Era essa a filosofia que começava a querer entrar dentro da igreja. Quando a gente percebe, irmãos, quando a gente escuta as conversas fora do nosso convívio, a gente ouve sempre aquela frase, né? Pastor, Jorge, todos os caminhos levam a Deus, né? Toda forma de amar é amor. Enquanto as Escrituras nos orientam que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um meio de chegar até Deus, que é Jesus Cristo. Parece que estamos falando de tempos contemporâneos, porque essas filosofias também às vezes querem adentrar a nossa igreja. Na época existiam também um grupo, os agnósticos, né? Que propunham também a ideia de existirem vários deuses, e esses vários deuses, eles criaram a humanidade. Quantas formas a gente ouve hoje, falando sobre o assunto. E é onde Paulo, lá em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo combate firmemente essas ideias. Mais adiante a gente começa a perceber alguns elementos que eram tradições judaicas querendo se colocar no seio da igreja, fazendo com que o jugo daqueles irmãos fosse mais pesado, querendo transformá-los em judeus apenas tradicionais, que cumpriam um rito. E mais adiante a gente percebe no livro, a gente percebe essas coisas se penetrando no seio da igreja. Quantos de nós às vezes ouvimos evangelhos que são pregados de forma distorcida? Quantas vezes nos prometem coisas que não podem cumprir? Quantas vezes hoje nós ouvimos filosofias, julgos, como o próprio Jesus diz, coisas que nem os próprios sacerdotes poderiam cumprir. Era isso que Paulo, aqui na carta de aos Colossenses, está tentando alertar a igreja. E nós vamos aprender um pouquinho como nós devemos progredir como filhos da graça de Deus. Para que isso não adentre a nossa igreja, para que isso não adentre ao nosso coração e nos faça perder o verdadeiro foco, que é estarmos diante do Senhor. E aí, quando nós começamos a ver aqui no capítulo 6, nós temos um pensamento de uma natureza geral. Aqueles crentes que se mantinham firmes na fé em Cristo, não deixando abalar na esperança que nele tinham. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. No verso 1
da própria carta Colossenses, capítulo 1, verso 14, nos diz assim: no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Cristo redimiu os nossos pecados, Cristo redimiu o pecado daquele povo, Cristo transformou aquelas vidas, assim como transforma as nossas vidas. E era isso que Paulo queria, fazer com que a igreja se firmasse cada vez mais. E ele começa dizendo: olha, ora, como recebeste, eles receberam o conhecimento de Cristo pregado por Epáfras. Lá no verso 7, do verso 7 do próprio capítulo 1, que ele diz: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e o quanto a vós outros fiel ministro de Cristo. Eles receberam a instrução através da palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para sermos instruídos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento e no andar da nossa fé. Nós viemos aqui hoje para aprender mais de Deus, para que o nosso culto seja um culto de adoração. Como diz as Escrituras, um culto com aroma suave, que possa subir até os céus. E aqui eles aprenderam da palavra pregada e do exemplo também dos apóstolos, dos irmãos, daqueles que estavam à frente da igreja. Veja em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, que diz assim: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eles receberam também da parte do Mestre: assim como vós recebestes. O fato que receberam a Cristo mediante ao ensino cristão significa também que o tinham recebido por meio da fé, entregando-lhes a própria alma. Aqui ele afunila, ele vai chegando num objetivo. Então, assim como nós recebemos, nós devemos continuar caminhando. Mais adiante, ele diz: ora, como recebeste Cristo, o Senhor. Não é por acidente aqui que Paulo começa falando para aquela igreja que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro Senhor além de Jesus. Não há salvação se não houver a rendição. Em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20, diz assim, Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo consiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja,
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele enfatiza de uma forma muito forte, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Redentor da humanidade. Foi Ele que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado dos irmãos de Colossos. E enfaticamente combatendo as falsas doutrinas, as falsas heresias. Quantas vezes escutamos por aí pessoas, às vezes, querendo tomar o lugar de Jesus? Não é mais Jesus que cura, não é mais Jesus que salva, não é mais Jesus que abençoa, mas parece que são pessoas. Esse é o falso evangelho, essa é a falsa doutrina, essas são as filosofias vãs a qual nós devemos estar longes e afastados. Me lembro uma vez, ainda no seminário, cheguei para o meu professor e disse assim: não, eu quero que o senhor me indique livros, que eu quero ver, o que eu quero combater, fulano, beltrano, ciclano, né, eu quero sugar tudo o que eu puder para poder. E ele olhou para mim e disse assim: meu filho, conheça a verdade. Quando você conhece a verdade, ninguém vai lhe enganar. Quando você conhece a verdade, você combaterá qualquer filosofia vã. Quando você conhece a verdade, você tem em seu coração a certeza do caminhar. Palavras que eu nunca esqueci. Não que a gente não deva ler, não deva conhecer, mas nós devemos nos aprofundar naquilo que irá enriquecer a nossa alma. Nós devemos nos aprofundar daquilo que irá fortalecer a nossa fé. Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos céus e da terra e de nós, dos crentes em Jesus Cristo. Ninguém tem Jesus como Salvador, se não tem como Senhor. Eu não posso dizer que Jesus é o meu Salvador se eu não tenho como Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 10. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, de 9 a 10, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você é salvo? Você o tem como Senhor da sua alma, da sua vida. Era isso que Paulo estava combatendo aqui. Era isso que Paulo estava advertindo e confirmando e reafirmando para aqueles irmãos. E Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai continuando instruindo a igreja. E ele diz mais: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Devemos andar em Cristo. Nós devemos andar sob a sua direção, estando de acordo com os seus mandamentos e com aquilo que nós, que somos chamados cristãos, devemos fazer. Não somos salvos pelas boas obras que fazemos, mas somos salvos para fazer boas obras. Devemos honrar ao nosso Mestre.
devemos honrar aquele que nos chamou, que pagou um preço caro, um preço alto pelas nossas vidas. Ele deixou a sua majestade, se fez homem e morreu para que eu e você, através do seu sacrifício, tivéssemos vida. Em união com Ele, em sua comunhão através do seu Espírito, que é aquele que torna bem-sucedido o andar cristão, sem o qual estaremos fadados ao cansaço. O Espírito de Deus é que produz em nós esse caminhar, esse fortalecimento, esse andar, essa construção da nossa santificação. Sem Ele, estamos fadados a fracassar. A nossa fé deve ter como produto o andar espiritual. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Uma metáfora que é muito usada nos escritos bíblicos, irmãos. A questão do caminhar. E o interessante é que, pesquisando, ela é utilizada nas epístolas paulinas 29 vezes. 29 vezes. E eu separei algumas aqui, que os crentes precisam manter uma comunhão pessoal com Cristo para poder andar com Ele, andar nele. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, que diz assim: por essas coisas, por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Romanos capítulo 6, verso 11. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 11. Que diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 25. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 25. Que diz assim, verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 25: se vivermos no Espírito, andemos também nele. Poderia citar outras formas aqui sobre esse andar com Deus, andar no Espírito, andar no caminho ao qual os apóstolos trilharam, o próprio Jesus trilhou. A igreja precisa ouvir, entender e aprender. Mais adiante, a gente pode entender, quando a gente vai caminhando pela epístola, a gente percebe que Paulo escreveu não foi para aqueles que ainda iam entrar, ou aqueles novos na fé, mas ele escreveu para a igreja, para aqueles que já estavam lá dentro. Para aqueles que já tinham conhecimento de Cristo, para aqueles que estavam caminhando a fé cristã madura. E ele ele ensinou aqui, como é que nós, como cristãos, qual é a nossa conduta, a nossa crença, o nosso serviço cristão. Não podia haver erro aqui, irmãos.
Não poderia haver uma comunicação errada para aqueles irmãos, não poderia haver um direcionamento errado para a igreja. Qualquer desvio doutrinário ali poderia acabar com vários anos de amadurecimento. Quantas igrejas se racham? Quantas igrejas se dividem? Fica de alerta para nós. Ficou de alerta para a igreja. E ele continua, no verso 7. E ele diz: edificados, nele radicados e edificados. O verbo utilizado aqui, irmãos, no grego, ele dá um sentido de edificar sobre. Me faz lembrar lá, Jesus falando da casa edificada na areia e da casa edificada na rocha. A casa edificada na areia veio a tempestade e levou. A casa edificada na rocha fica firme. Ela permanece. Vai vir as diversidades da vida, irmãos. Vocês podem ter certeza disso. Desde o momento do nascimento até a hora da nossa morte. Em algum momento de nossas vidas, a tempestade vai chegar. Nós vamos ser provados. Mas aleluia. Eu creio naquele versículo que diz que Deus não dá mais além do que a gente possa suportar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 20 e 21. Efésios, capítulo 2, verso 20 e 21. E diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Notem que o lançamento de raiz e de alicerce é nele, em Jesus. Não é em homens, não é em filosofias, não é em nada, é simplesmente em Jesus que se denomina a própria verdade. Aleluia. E ele segue, nele edificados, radicados e edificados, e confirmados na fé. É interessante que o verbo lá, utilizado no grego, ele dá um sentido de firmar, de estabelecer, de fortalecer. Nós devemos permanecer fortes como soldados cristãos, resistentes ao assédio do mundo, da carne e do diabo. Nós devemos estar atentos àquilo que nos está alimentando, através da literatura, da televisão, das conversas, dos cafezinhos, das amizades. Irmãos, não se enganem, diz as Escrituras, as más conversações corrompem
Nós devemos estar atentos a essas coisas. Nós devemos estar atentos a essas seduções. É interessante, amados. A gente está falando de uma igreja de mais ou menos 2000 anos atrás. Quão atual essa carta é para nós hoje? Quão atual essa mensagem é para nós? Quão edificantes são esses alertas para a igreja de Cristo? Já dizia um pensador cristão, a fé é o cimento da edificação. A fé é o cimento da edificação. Romanos capítulo 1, verso 17, a parte B, um texto conhecidíssimo por todos nós. O justo viverá por fé. Na época em que foi escrita esta carta para a igreja, os filósofos, aqueles que se chamavam os mais inteligentes, os agnósticos, as pessoas que estavam tentando minar a igreja com as suas vãs filosofias, diziam, não, a fé é apenas para iniciantes. É preciso haver fé em algum momento para que ele possa vir. Mas o importante não é a fé, é o conhecimento. E Paulo criticou duramente isso. Ele contradiz fortemente. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e fidelidade. A fé conduz o crente à fidelidade. Diz as Escrituras que nós precisamos crer em Jesus Cristo. E crer envolve fé. Envolve fé. Envolve fé. E mais adiante, ele vai falando. Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Haviam pessoas ali capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, que aprenderam sobre a fé cristã através do testemunho dos apóstolos, que é o caso de Epáfras. Ele foi um bom exemplo de pessoa que ensinava a fé cristã. Paulo confiava que tinham o conhecimento da verdade, daquilo que lhes dizia, e que poderiam preencher os detalhes do que estava implícito em seus ensinamentos. Paulo entendia, irmãos, que o que estava escrito ali era de conhecimento da igreja, mas ele entendia também que eles precisariam ouvir um pouco mais para que a sua fé, para que o seu conhecimento, para que a sua esperança em Cristo continuasse firme. É como se Paulo tivesse dito, nada de novo nessa epístola, mas o que é necessário é a prática, e continuada daquilo que vós já sabeis. Irmãos, aqui nós não ouvimos nenhuma novidade. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, que somos justificados na fé, que nós devemos andar nele, que nós devemos continuar a nossa história, a nossa trajetória, honrando aquele que nos chamou,
honrando aquele que nos tirou do lago das trevas, do inferno. Nós somos radicados e edificados e confirmados na fé. Nós somos instruídos nisso todos os dias, através das EBDs, através dos nossos jovens, os nossos adolescentes. Mas Paulo aqui, ele quer reforçar cada vez mais. Ele não quer deixar brecha, ele não quer deixar dúvida. Ele quer dizer, meus irmãos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando. E para terminar, ele diz, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Mas mais uma vez o verbo aqui no grego, ele traz uma intensidade, mas não é qualquer agradecimento. A intensidade dele, ele quer dizer extravasar, ser mais que suficiente, exceder a. Não é uma ação de graça qualquer, irmãos, que ele está falando aqui, de um crescimento qualquer. Ele está falando de pessoas que são maduras, que foram experimentadas e que o seu coração está cheio do Espírito de Deus. E que o seu coração está mais do que agradecido pelo que recebeu do Senhor. É essa intensidade que ele diz aqui, dessa ação de graça. E é recomendada a abundância de agradecimento a Deus. É interessante quando a gente vai nesses treinamentos hoje das empresas, tem uns coaches, né? Tem uns psicólogos, e eles começam os treinamentos, começam e terminam os treinamentos falando de gratidão. De gratidão, ser grato por estar lá primeiramente. E quando eles terminam, eles também são gratos por terem terminado. Irmãos, a cada dia que o Senhor deposita de vida, devemos ser gratos, mas não uma gratidão qualquer. Não uma gratidão normal, mas uma gratidão cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança, para crescermos em Deus, para termos essa sensação. O coração agradecido tem menos tendência de desviar-se, e os crentes felizes e gratos a Cristo não se deixam atrair por doutrinas estranhas. Esta epístola muito salienta as ações de graça, e isso assinala uma vida espiritual sadia. O tema gratidão é encontrada nas páginas do Novo Testamento. Efésios, capítulo 5, verso 20. Né? Dai graças por tudo. Dai graças por tudo. Dai graças por tudo. Em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, nada diz as Escrituras, nem céu, nem inferno, nem coisa do presente, nem o porvir, nem poderes, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar da sua graça e do seu amor, nada pode separar a igreja de Jesus Cristo. Isso é motivo de uma gratidão acima do normal, uma gratidão de vivência aos pés da cruz. O agradecimento é dito como a própria atmosfera em que o crente deve viver e desenvolver-se espiritualmente. Sejamos gratos por tudo que Deus nos deu.
Aqueles que têm ouvidos, ouça o que Cristo fala à igreja. Amados, que possamos, assim como a igreja lá de Colossenses, possamos entender aquilo que Cristo hoje está dizendo para nós, aquilo que a palavra de Deus hoje tem nos ensinado. Não vamos deixar que falsas doutrinas, não vamos deixar que falsos ensinamentos, não vamos deixar que as coisas do mundo penetrem no nosso coração e na nossa vida, mas que possamos ser luz em meio às trevas, que possamos ser amor aonde há ódio, para que possamos ser o sal que dá sabor, o sal que faz a diferença, que possamos ser, irmãos, essas pessoas que levem a paz e não a discórdia, para que possamos ser uma igreja reconhecida, não possamos uma igreja bonita, estarmos num bairro bom, onde temos estacionamento, onde temos aqui uma estrutura, tudo isso é legal, tudo isso é bom, mas que possamos ser uma igreja reconhecida, que prega o Evangelho, que prega as verdades, que as pessoas amem as pessoas, que possamos olhar para o nosso irmão do lado e estender a nossa mão, não só uma mão de dizer vamos orar, mas uma mão de atitude, uma mão que vai abraçar esse calor que possa chegar também na alma das pessoas. Possamos ser essa igreja, que você possa ser essa igreja, porque quem faz a obra sou eu, não é o pastor Raik, pastor Oséias, não são os irmãos, não somos o nós. Eu faço. Começa em mim. A atitude é minha. O primeiro passo é meu. A primeira mão a colocar no arado é a minha. Possamos ser essa igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Mais uma vez eu digo, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Baixe sua fronte, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar contigo. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como é bom, Senhor, poder olhar para Ti e reconhecê-lo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Aqui está Teu povo, Senhor. Aqueles que um dia, Senhor Deus, levantaram a mão para Ti e disseram, Senhor, eu Te reconheço como Senhor da minha vida. Que o Senhor possa guardar a mente e o coração deles. Que o seu andar esteja no Senhor. Que a sua esperança esteja no Senhor. Assim como veio aquela tempestade, Senhor, quando os discípulos estavam no barco, o Senhor estava dormindo. Pai, uma tempestade horrível, Senhor. Homens experimentados no mar estavam apavorados, Senhor. Mas Tu levantou e com Tua voz mansa disseste, mar te acalma. O Senhor olhou para eles e disse, porque a incredulidade no teu coração. Pai, eu não conheço a vida dos meus irmãos aqui, não conheço intimamente muitos, mas o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe os problemas, o Senhor sabe o que o Teu povo tem passado. Nos dá fé, Senhor, nos dá esperança todos os dias, Pai, porque somente em Ti podemos encontrar isso.
essa paz verdadeira, esse amor verdadeiro, porque o Senhor é a própria verdade, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, aleluia. Muito obrigado, Senhor, sustenta-nos nas tuas mãos, sustenta o nosso lar, a nossa família, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esses momentos de aprendizado, que ouvimos a Tua voz. Eu tenho certeza no meu coração que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou. Mas sairemos daqui cheios, transbordantes do Teu Espírito, porque a Tua palavra é que nos garante. A Tua palavra diz: aquele que beber desta água, a água que eu dou, aleluia, jamais terá sede novamente. E eu creio, Senhor, que dentro de nós jorra rios de água viva. E essa água é o Senhor que nos dá. Muito obrigado. Abençoa Teu povo, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.